Shalom, igreja. Tudo bem? Você está bem? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: que bom que você veio. Isso. Que bom te ver aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está nos visitando hoje, sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus, do nosso eterno, do nosso soberano. Amém? E você que está nos acompanhando através do conforto do seu lar, fiquem até o final. Glória a Deus. Um abraço para todos da cidade de Queimadas, lá de Sergipe, Capim Grosso, enfim, e de outros países que porventura estejam conectados nessa noite também. Abram as vossas Bíblias no livro de Mateus 20. Hoje é o culto da família, com milagres extraordinários. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você criou expectativa nessa noite? Quem aqui criou expectativa? Se você criou expectativa, você vai viver o extraordinário do Senhor. Eu não criei. Pronto, você só vai usufruir do ambiente do culto e de tudo que Deus tem a fazer. Agora, quem cria expectativa, o céu trabalha para surpreender. Vamos ler a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhantemente a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez o mesmo. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? O 7. Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. O 9. Vindo os contratados por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vieram então os primeiros e pensaram que iriam receber mais, mas também receberam 1 denário.
Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: estes últimos contratados trabalharam somente 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia. Ele, porém, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Diga assim: muitos são chamados. Abre essa boca grande. Muitos são chamados, mas poucos. Diga: poucos são escolhidos. Agora olhe para o irmão que está do lado e diga assim: quem é você? Quem é você? Quem é você? Contador de história, argumentador, Filipenses 2:5. Danilo veio para assistir o culto, ó. Danilo tá aí, viu? Ele não quis nem sentar do lado de Djailton. Ele falou: não, porque ele já fica me distraindo. E eu quero me concentrar na palavra, que eu quero me converter. Isso é o que eu estou gerando, tá? Ele não falou isso não. Danilo vai ser um grande instrumento, Danilo. Amém? Glória a Deus. Você achou Filipenses 2:5? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Fechem os olhos e vamos orar. Pai, obrigado, essa é a Tua palavra, nós Te adoramos, Te exaltamos. Obrigado por mais uma maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de estarmos na Tua casa, ministrando a Tua palavra. Nos torne dignos de recebermos da porção merecedora e digna do Senhor. Não segundo o que nós estamos pretendendo, mas segundo o que o Senhor planejou e projetou para entregar e conceder para cada um de nós nessa noite. A Tua boa medida, segundo a Tua análise, segundo o Teu querer, se materialize em nossas vidas. Que eu, como o responsável por transmitir a Tua palavra, possa diminuir
e que o Senhor cresça, que eu suma e que o Senhor apareça. Seja exaltado, Senhor, engrandecido. O Senhor é poderoso e nós adoramos ao Deus que é poderoso. O Senhor é grandioso e nós adoramos ao único Deus que é grandioso de verdade. O Senhor é o nosso Pai. E que bom ser filho de um Deus tão maravilhoso. Nessa noite eu rogo a Ti que o Senhor adentre em todas as esferas profundas das nossas intimidades. Oferecemos, concedemos todos os acessos necessários. Eu permito que o Senhor me transforme. Diga assim: eu permito que o Senhor me transforme, segundo o teu querer. Repreendido seja todo mal, em nome de Jesus. Declaramos o poder de Cristo se manifestando. Toda distração, cegueira, sonolência seja repreendidos em nome de Jesus. Declaramos aquilo que foi estabelecido pelo Senhor se cumprindo em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Tema da mensagem: mereço ou preciso? Mereço ou preciso? Vamos dar um subtema, mas só coloca em evidência o título primordial, que é mereço ou preciso. Para eu auxiliar vocês no conjecturar, mérito, reconhecimento, salário, pagamento, justiça. Amém. Qual o tema da mensagem? Isso. É uma parábola conhecida. Essa parábola, inclusive, ela se fez necessária por Jesus, porque na parábola anterior fala acerca daquele jovem rico, que ele chega para Jesus e faz uma pergunta para ele. Qual foi a pergunta? O que devo fazer para herdar o reino? O que preciso? Jesus falou: você vai... Aí vai dar aula para ele. Ele falou: não, isso eu faço. Pronto, então agora só precisa vender tudo que você tem e dar o quê? E aí os falsos moralistas vão pensar que Jesus está pedindo tudo que é dele, porque está de olho naquilo que o rico tem. E na realidade, Jesus nunca quis estabelecer legado, reino, por usurpação. Nada. Tudo de Jesus é para manifestar a glória do Senhor. Amém? Você está aqui para manifestar a glória do Senhor. Venha, Fabiano, venha. Já chegou atrasado, viu? Senta aqui na frente do lado de Júnior aqui, ó. Pronto. Seja bem-vindo, viu, Fabiano? Pronto. Um futuro pregador dessa casa. Amém. Pronto, é isso aí. Então, quando esse rapaz rico, ele pergunta para Jesus isso, os discípulos de Jesus estão em volta. Quando Jesus responde para aquele rapaz, de uma forma que ele não estava preparado. Porque você está preparado para dar pequenas ajudas. Você está preparado para ajudar alguém, ó. Eu vou pagar suas despesas esse mês todo. Você está preparado para eu perguntar assim, o que é que está precisando na sua casa? Você fala: não, eu estou com tudo atrasado. Sim, mas esse tudo dá quanto?
E aí, rapidamente, alguém que tem no mínimo 100 vezes mais, não vai se incomodar em abrir mão de um. Só que esse um que chega na sua vida, paga tudo que você deve. Ele fica feliz demais porque ele resolveu um problema seu. Ele tem reconhecimento e recompensa perante Deus. Só que quando alguém faz algum tipo de benevolência, algum tipo de zelo, cuidado, lhe tira de uma situação difícil, quem é que aparece? A pessoa que exerceu benevolência ou Cristo que tocou naquele coração? A Bíblia diz que o homem não recebe nada se do céu não for concedido. Como é que você administra isso depois de estar reconhecendo pessoas e esquecendo de botar na vitrine o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus? Mas enfim, reflita sobre isso depois. Falando da parábola anterior, os discípulos estão em volta daquela situação, e aí vem uma grande interrogação, a ponto de Pedro perguntar para Jesus: para esse jovem rico, o Senhor mandou vender tudo e distribuir para os pobres. O que é que Jesus está ensinando? Um mês é fácil. Muda a vida deles que eu quero ver. Ajudar com a cesta básica é muito bom. E graças a Deus pela instituição beneficente Doadores de Amor, que tem um papel extraordinário nas comunidades locais, de levar os dois tipos de alimento: o que alimenta o espírito, que é a palavra de Deus, e o que sacia a fome. Sim, feijão, enfim, comida mesmo. E é muito importante nós compreendermos que também é papel da igreja levar soluções para a comunidade. É papel da igreja gerar influência que custem recurso. Por que que a igreja, na sua grande maioria, é má afamada? Porque fala-se muito que a igreja amotoa, vai trazer tudo aquilo que são os recursos, e não tem um portal de transparência do que é feito com aquilo que é trazido no altar. Não quero discutir isso, mas eu acredito em uma igreja que gera influência, que muda a história da comunidade local, que traz resposta, traz educação, orienta, abre portas, que tem influência na sociedade, não porque recebe favor, mas sim porque exerce benevolência desinteressada no que ela pode trazer pela benevolência que recebeu. Porque a igreja fala de Cristo, que é o autor e consumador. A maioria das benevolências que nós exercemos, não tem como a pessoa não lembrar de você. Então, quando você coloca sob responsabilidade a gestão do recurso na igreja, e essa igreja faz com que esse organograma estrutural venha fluir, canalizando ida e volta com transparência. A igreja não tem obrigação. Todo mundo que recebe recurso oriundo de um ajuntar de um povo tem que prestar contas. Por que que o governo tem que prestar conta de cada centavo que entra lá? Porque o recurso não é dele. Ele é um gestor.
Ele é o que dá uma ordem à gestão pública em um todo, à sociedade, administrando todas as alíquotas, tributos e transformando aquilo em resultado. Pega tudo de todo mundo junto e fala assim: agora vamos reformar uma rua, vamos pavimentar uma estrada, vamos agora investir na educação, na saúde, na segurança. Não é sonho, é o que deveria ser feito. Esse é o papel do governo. O governo é o centralizador de todos os recursos do povo. Por isso tem a obrigação de tratar cada centavo com transparência, idoneidade, licitude nas suas ações operacionais, para que todas as vezes que o patrão, que é o povo, ou deveria ser o povo, falar assim: o que você fez com o meu dinheiro? Ele lhe mandar só o site do portal da transparência, com entradas e saídas, e fluxo de caixa, payback, reserva, garantidora para os tempos complicados, porventura. Isso é gestão. Questão da igreja, a mesma coisa. Por que não faz? Porque aprendeu com alguém outras coisas. E aí o povo não sente mais aquela paz e, consequentemente, não se torna partícipe. E quando faz, faz de cunho pessoal. E aí Jesus não aparece. Quem aparece é a pessoa que fez, que exerceu a benevolência, o tzedakah. Quando você coloca em um altar que produz a licitude e a transparência, não tem possibilidade de nenhum homem aparecer nesse altar. Só Jesus pode aparecer. Porque a igreja é exatamente isso, ela administra inclusive o impulso que a igreja delibera sobre o povo. E vai observando a capacidade que cada indivíduo, sendo membresia congregacional, sendo alguém que já tem alguma forma de trabalho como liderança constituída, voluntários, e vai ali auxiliando, dando porções gradativas de motivação, ensino, zelo, cuidado, para que essas vidas possam cumprir na sociedade com maestria aquilo que o Senhor requer, tanto da igreja, quanto da liderança local, quanto da membresia que faz parte dessa comunidade. E assim a igreja avança, como organograma, como estrutura, de forma lícita, de forma idônea. E aí sim, tem-se o direito de falar toda a verdade necessária, porque fez a parte que compete à igreja fazer. Pedro questiona Jesus: o senhor falou isso para o jovem rico? Beleza, para vender tudo e dar aos pobres. E nós que deixamos tudo por amor de ti, o que é que a gente vai ter? Pense em um cara que ele impressiona e desimpressiona ao mesmo tempo. Ele está questionando Jesus: vem cá, esse tempo que a gente está passando contigo aqui, largamos tudo. Tinha dia que eu ganhava muito mais no barco. Tinha dia que eu pescava valendo. Agora eu tenho um tempão que eu não vou no mar. E as contas, quem vai pagar? O problema nosso é esse. Nós chegamos na igreja e não entendemos como funciona o organograma estrutural da igreja. Estamos o tempo todo nos apresentando na igreja, não como alguém que já é salvo, curado, libertos, habilitados a prosperar porque entendeu e obedeceu, habilitados a crescerem porque entenderam e obedeceram, habilitados a cumprir no meio da sociedade licitude cristã, fazendo com que, através de uma fé operosa, toda a sociedade veja que a igreja passa por todas as estações do ano. Todo mundo está condicionado
as nuances naturais que ocorrem, mas a igreja está estabelecida dentro dos fundamentos eternos. A igreja está cravada na rocha que é Cristo. E a igreja está vendo tudo o que sucede na sociedade e por produzir licitude, idoneidade, ética, moral, ela vai ter livramento. Ela vai ter a boa mão do Deus vivo agindo em cada circunstância. Isso é o papel da igreja e é assim que nós temos que acreditar e não parar de acreditar. E por que também nós não acreditamos no governo? Pelas propagandas de tempo e comprovações fraudulentas de tempo. E por que quando fala de pastor, fala ali é mais um ladrão? Pelas histórias que se contaram, pela falta de transparência, eu não tenho que provar, tem que amostrar. É assim que funciona. Reino e justiça é isso. Reino e justiça é isso. Você tem o direito e tem o dever. O direito de, como membresia congregacional, ter acesso a tudo que é papel da igreja. E tem o dever de cumprir com todas as suas obrigações, como membresia também. Seguindo, servindo e cumprindo o papel do membro, do servo, do salvo, por que não falar assim? O salvo já é separado. O salvo já decidiu que tem que fazer a diferença, não somente na igreja, porque o irmão está vendo. O salvo, ele já é sal, ele já é luz. Ninguém tem que forçá-lo, ninguém tem que insistir. Ele de forma natural já produz. Não deveríamos nem forçar muito a barra acerca de ensinos naturais. Os ensinos naturais devem ser obtidos pelo membro que é salvo. Agora, os ensinos miraculosos, que necessitam de um poder de argumento e discernimento e compreensão maior, isso é papel da igreja, mentorear, instruir, trazer direção, norte, destino, até para nas estações que a terra enfrenta, você não esteja debaixo das colheitas terrenas, e sim debaixo de todos os fundamentos e promessas de cunhos celestiais. Sabe por que nós estamos sempre em pânico, em aflição? Porque nós falamos verbalmente que amamos a Deus, que não mais vive eu, que Cristo vive em mim, mas quando saímos do ambiente miraculoso da igreja, tudo lá desestrutura, lá fora, no mundo real. Ah, mas é conta, E Deus fica onde? Quem é você? No meio do reino e em meio ao que o rei estabeleceu para a sua vida. Pensou? Refletiu? Então Pedro, ele está andando com Jesus e vendo tudo, assim como os demais discípulos. A diferença é que Pedro falou o que todos queriam. Porque sempre tem que ter um porta-voz, e o porta-voz é lembrado. Tem gente que queria fazer a pergunta e não sabe o que vai vir de lá. Aí coloca o mais entusiasmado, precipitado para perguntar. Se der certo, ele esclareceu a dúvida. Se der errado, ele diz, ainda bem que eu nem falei. Ainda bem, porque deu errado para ele. Eu nem perguntei, eu queria. Lembra de Judas? Jesus está falando que aquele que vai trair ele é o que está metendo a mão no prato. Está todo mundo vendo, mas não está enxergando.
vista e visão. Só tinha um metendo a mão. A vista, sim. Só que aí tem que perguntar quem é o precipitado. Vai lá, pergunta tu. Vai. Por quê? Não, já perguntei demais. É sua vez. Então sempre tem que ter alguém que vá na frente. A sociedade precisa da igreja por isso. Porque é a igreja que vai na frente profetizando. É a igreja que vai perturbar o diabo. É a igreja que vai entrar num plano quase que perfeito, infernal, que tramou destruir sua vida, que tramou destruir sua casa, que tramou destruir seu casamento. A igreja vem de basta. Há uma palavra, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é poderoso. A palavra de Deus diz que se eu crer, se eu obedecer, quer bater palma, ordinário, bate palma de verdade, aplaude a Jesus. Fica, é landoleta, é? Parece landoleta, repete, um bate de lá, um do lá, quer adorar a Deus, se expressem. Sem medo de quem está do lado. Quer exaltar o rei? Diga: Deus, eu te amo, eu te adoro. Para de timidez. Só Ele é o único que é digno. Deu a vida por você e por mim. E na hora de eu engrandecê-lo publicamente, eu estou preocupado, porque a irmã do lado não gosta do barulho. Não gosta agora, na boate ela gostava. O varão é muita zoada aqui, né, varão? Aqui é zoada. Lá era tu não estava nem aí. Mas na igreja tudo incomoda esse povo que tem que ter um modelo desenhado. Tem gente que só gosta da ópera gospel. Aí a igreja tem que fazer uma ópera, porque senão incomoda os tímpanos. Mas na rua... Na rua, o que tocasse, ele dançava. Depende da companhia que estava com ele. Que se ele tivesse com uma pessoa que curtisse o funk, ele não gostava, mas porque a pessoa... Não, eu gosto também. Porque ele está de olho não no funk, mas na dança. Então, esse homem precipitado, por nome de Pedro, ele vai dizer assim: eu quero o meu tempo de trabalho, eu não vou abrir mão. E não tem problema nenhum. Só seja exato e objetivo perante Deus. O problema da igreja é que é um monte de gente dizendo que está fazendo tudo para Deus ser glorificado, mas o nome que aparece no cartaz é o seu. É tudo para a glória de Deus, mas na hora que vão chamar o nome, sou eu. Sou eu. Diz: irmão, vocês não sabem as coisas que eu passei. Vocês não sabem, eu fiz tanta coisa. Quem fez nada? A gente não fez nada. Quem fez tudo foi Jesus. Imagina o povo que realmente ralou para esse evangelho. Está sendo pregado livremente. Tem alguns filósofos que dizem assim: eles estão se revirando no túmulo quando vê uma raça de crente tão frágil como a nossa. Tudo incomoda, tudo atrapalha, tudo diz: eu vou sair, eu não aguento mais. Os louvores parece que são tramados, que é para o povo se cansar e desistir, e ameaçar Deus. Se o Senhor não fizer, eu vou desistir. Se o Senhor não abrir essa porta, eu vou morrer. Morre, miséria. Morre mesmo, é um a menos. Para ver se surge um corajoso, que debaixo de ameaça, de pedrada, de afronta, continue publicamente dizendo: eu amo a Deus, eu espero no meu Senhor, certamente o meu Redentor vive. Vamos acalmar o ânimo, vocês estão muito alvoroçados. Vamos falar da parábola da vinha. Um certo fazendeiro, vamos usar um termo bacana dos nossos dias, estava chegando a época da colheita, uma época maravilhosa. Alguém já foi em um canavial? Já passou, já viu? São Paulo tem muito, no Pernambuco tem muito também. Aqui tinha um gigante ali indo para a feira, né?
Terra Nova, pronto. Mas aí depois, enfim, aconteceu um monte de coisa. E na época de colheita, falta trabalhador. Então, na época de colheita, geralmente os trabalhadores se concentram em um único local. Porque os administradores das fazendas passam com o caminhão pegando o povo. Tá sem trabalhar? Tá. Quer trabalhar? Quero. Bora. Parte. Venha. Cole. Junte. Chegue. Passa carro, passa outro. Inclusive, como é uma necessidade da fazenda, tem trabalhador que diz assim, eu vou chegar mais tarde. Porque quem está precisando é quem? Quem está precisando é ele. Eu não vou poder chegar às 6 horas da manhã, né, irmão? Aí eu não matei minha mãe. Então eu vou chegar, porque quem está muito necessitado, não dita a regra de hora. Está lá na hora que se necessita. Agora, quem está em uma posição mais privilegiada, diz assim, ó, eu vou chegar um pouco mais tarde. Não me acorde não. Não me acorde não, porque eu estou cansado. E aí observe que nessa parábola, esse homem ele sai para buscar trabalhadores para a colheita. Na vinha tem o quê, irmãos? Oi? É o quê? Você tem certeza disso? É sério? Fazer igual a Cláudio Duarte. Como uma pergunta mais firme. Faz você duvidar até da sua resposta convicta, né? Mas enfim, sim. Era o tempo da colheita. E aí ele passa e diz assim, está sem fazer nada? Tô. Eu estou precisando de trabalhador. Quer trabalhar? Quero. Eu vou pagar você um denário pelo seu dia de trabalho. O cara fala, pô, combinado, vamos nessa. Entra e vai. Quando chega 9 horas da manhã, ele vai observar a colheita e ver que aquele pessoal que está lá não é suficiente. Então ele vai chegar e vai pegar mais. 9 horas ele volta, pega mais uma galera. Só que o de 6 horas da manhã, ele diz assim, você quer quanto para poder trabalhar lá na minha vinha? O cara fala, o dia normal é um denário. Pronto, eu vou pagar um denário. Pronto, vamos embora. Entra no carro e vai. A segunda classe de pessoas, ele já chega e ele não pergunta mais quanto é que o cara quer ganhar. Isso sou eu conjecturando. Porque fala, se o cara chegou a essa hora, ele deve ter algum tipo de... Ele deve ter uma outra formação, né? Deve ter algum tipo de competência maior para chegar a essa hora. Quer trabalhar na vinha, ele fica sem jeito. Porque o cara que quer ralar mesmo, ele chega cedo, não é assim? Tá pronto. Chegou 9 horas, Júnior, o cara fala assim, e aí, vocês estão aqui por quê? Porque ninguém contratou a gente para trabalhar. Tá pronto, bora lá para minha fazenda e eu vou pagar o que for. Eu não sei quem é você. Eu não sei quem é você. Mas para tu estar aqui 9 horas da manhã, dar 2, 1. Ou é vagabundo mesmo, assumido. Ou então tem alguma coisa espetacular que ele produz na hora da força motriz. E ele vai e leva esse povo. Quando dá meio-dia, ele volta novamente. E observe que são horas proféticas. São horas que o povo sai, mas o diabo também sai. São os horários que o diabo se iranda desestruturando. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia. A hora 9, 15 horas. E perto ali do final do dia, às 17, que na viração do dia é 18. Antes da 18 tem que pagar. Por quê? Porque no horário do encontro com Deus não se fala em dinheiro. Então ele tem que pagar. Pode ver que está por volta das 17. Está todo mundo preocupado. Por quê? É dinheiro. E na hora da viração, se apresenta como alguém que ama, não como alguém que precisa. Se apresenta como alguém que quer viver coisas maravilhosas na presença de Deus, não como um pedinte. Aí ele chega meio-dia, pega mais uma galera
e 15 horas também pega. Depois ele vai lá e diz: eu vou voltar novamente. Essa última galera que eu estou pegando vale mais do que os que eu peguei mais cedo. Pô, mas será que eu pegando nessa hora, será que tem alguém que preste? Será que alguém que chega por volta das 17 horas consegue fazer algo eficiente? Será? Vou voltar na cidade. Aí volta. Ele volta, tem mais uma galera lá. Ele fala: e vocês aqui essa hora estão fazendo o quê? Ele falou: ainda limpando o olho, né? Não é porque ninguém contratou a gente. A gente não. Ninguém contratou uma hora dessa? É. Então bora. Eu vou pagar vocês o que for. Ele falou: esses aqui eu não espero nada. Mas o que eles produzirem, eu vou ser justo com eles. Independente do horário que alguém chegou, valorize o trabalho que foi feito. E pratique a justiça de cunho celestial. Por isso que tem gente que está desde de manhã macetando. Quando o cara aparece, quando o cara sai, ele está vindo, todo mundo começa. Bora! Quem é empresário sabe muito bem disso. Quando o cara instala algumas câmeras na empresa, ocultas, ele vê coisa. Ele vê coisa. E aí ele pega esses últimos, ele leva também. Quando está pertinho, esse povo chega quase 5. Quando dá 5, o cara já chama o administrador e fala assim: ó, antes da viração do dia. Porque na viração do dia, a gente adora quem criou o dia. Você não entendeu? Antes da viração do dia, você paga. Porque na viração você só adora. O problema é que nós estamos vindo mais uma vez para pedir e receber, pedir e receber, pedir e receber. E a adoração verdadeira, desinteressada em coisas terrenas, começa quando? E aí tem um povo que chega sem denário combinado, porque não se sabe a capacidade que cada um possui para produzir na obra. Só que aí ele chama o administrador e manda pagar cada um. Ele fala: comece a pagar os últimos. Faz a fila. Os últimos primeiro e depois vai seguindo. Os que chegaram 17 horas. Os que chegaram 15 horas. Os que chegaram 12. Os que chegaram 9. E os que chegaram 6 horas da manhã. Faz aquela fila. E os últimos estão vendo o que está acontecendo lá na frente. Como é um pagamento público. Lembra que eu falei do portal da transparência? O cara sai com um valor e vai pagando. O cara chegou 17 horas, ele deu um denário. Aí o último que está lá, que foi o que chegou primeiro, diz assim: me armei. Não, eu me armei. Se o cara que chegou agora com 40 minutos de trabalho pegou um, eu devo pegar no mínimo, ele vai pagar um denário por hora. Pelo que eu estou vendo é isso. Inclusive ele arredondou para o que chegou a 17. Aí ele pega, paga todo mundo, não chega os últimos que foram os primeiros. Pega, dá o mesmo valor, irmão. Aí ligaram a rádio peão. Falaram assim: ops, está errado. Hã? Está errado. Aquele povo ali, chegaram já no encerramento do expediente, e você deu um denário para eles. Foi, o dono mandou, o rei mandou, o proprietário mandou. Ah, mas isso é injusto. Tudo bem, é injusto? É injusto? Está falando comigo que sou pastor ou com o dono que mandou?
Você está falando com quem? A sua queixa é para mim como gestor da estrutura igreja ou para o dono que deu direção de fazer como tem sido feito? Que beleza, para mim está tudo bem. Comigo você pode fazer o que você quiser. Eu vou chamar só o dono. Aí o dono chega. Pois não. Não, é porque eu estou aqui desde 6 horas da manhã. E eu só recebi um denário. Foi. De manhã, quando eu passei lá na praça, eu combinei o que com você? Que você iria trabalhar o dia todo e eu ia dar o dia de trabalho que todo mundo paga. Que é o quanto? O que é que tem na sua mão? Um denário. O que é que está errado? Sinceramente, eu não esperava isso. Isso é injustiça. Injustiça. No centro do erro. Quer dizer que o que chamou, combinou, lhe deu o que foi acordado, praticou injustiça. E você que está de olho naquele que chegou depois, está praticando o quê? Ele falou, paga igual para todo mundo. Por quê? Não sei, eu quero ver quem é esse povo que está comigo. Talvez não é nem por questões propriamente do trabalho. É para começar a analisar caráter e comportamento. Para ver como é que está o olho do povo. Porque tem gente que é o seguinte, o irmão não pode crescer 1 grama. Ele tem um olho miserável. Ele fala, é injusto isso. Eu que subo um monte. Eu que dou minhas voltas lá, me arrebentando todo. Na hora da guerra é ele que me liga. E agora ele recebeu mais do que eu. É o reino dos céus. Que não tem nada a ver com as asneiras da carnalidade do nosso querer. Tudo é justo de Cristo e não justo de homens. Que a justiça de homem é olhando, vislumbrando a capacidade que o outro tem de eu abençoar ele e a quantidade do serviço que ele presta para mim. A de Deus é diferente. É na linha da obediência segundo o querer de Deus, em uma honra proposta pelo céu, para aquele que cumpriu, sem nem mesmo saber o que iria receber. Porque eu vou dar o que é justo. E o que é justo? Pronto, e o que você tem feito? E a forma que você tem feito? E a dedicação que você tem tido? Merece o quê? Um denário? O denário de manhã? Ou o denário das 17? O denário das 17 é justo. O denário das 15 horas é justo. O denário do meio-dia é justo. O denário das 9 da manhã é justo. Agora, o denário das 6 horas é o combinado. Você está fazendo pelo combinado ou pela justiça celestial? Você está fazendo porque foi combinado, alguém mandou, estou fazendo porque alguém mandou. Não, ou porque Deus te amou primeiro, já pagou todas as coisas e por isso você se tornou um eterno devedor dele. Glória a Deus. Faça o seu, exerça um nível de excelência. Se o irmão está crescendo, chegue para ele e tire suas dúvidas. Não para poder ter o que ele tem, mas para saber dele nos dias maus. Qual conduta, qual comportamento que um cristão de verdade tem que ter para não perverter. Porque eu entendo que no tempo que você está aqui, você já passou por muitas estações. E já viu muita coisa, muita gente entrar e sair. Muita gente arrancar o vinho, entrar em água. E gente que não tocou na videira. Porque sabia que pertencia a alguém.
Tem gente que vai no nome da vinha e cria fama com isso. Na fazenda dos outros, na história dos outros. Agora, aquele que pratica o que é justo, é aquele que sabe que está a serviço de alguém. E está bom demais, sem merecer, nós utilizarmos o nome de Jesus, irmãos. Você vem em nome de quem? De Jesus. Por que não vem no seu? Porque o meu não serve. E está tudo bem, perfeito é Ele, maravilhoso é Ele, abundante é Ele, quem deu a vida foi Ele. E aí? Vai ganhar um denário, mas chegou de manhã cedo. Vai sair zangado da igreja? Vai sair zangado? Ou vai valorizar cada etapa na caminhada? E entender que um denário com Deus é muito mais importante do que um labor extremo desde as 6 horas da manhã. Cansativo será se debruçar em sonhos, em projetos que Deus não está. Cansativo será argumentar, contra-argumentar, por que dá certo para João, para Maria e para mim não dá. Está perdendo o seu tempo. Deus não vai ouvir seus lamúrios. Para mim é tudo mais difícil. Questionador. Você está achando injusto o que chegou depois, mas adorou verdadeiramente receber mais rápido. Você quer um direito que não lhe pertence. Sabe qual é o direito que lhe pertence? Salário. Honra é para quem só obedece, vem e faz o que tem que ser feito, sem murmurar, sem retroceder, sem questionar. Eu estou aqui para fazer o que Deus estabeleceu. Isso é bom demais. Agora é o dia todo perguntando que hora vai chegar o pagamento. Que hora vai chegar? Que hora Deus vai responder? Que hora Deus vai agir? Que hora? Deus, eu estou morrendo. Morra. Morra mesmo. Morra rápido. A igreja não perde nada com gente sem vergonha. A igreja perde quando o homem que tem coragem de falar as verdades publicamente, que o evangelho necessita, é abatido. A igreja perde, o reino perde. Quando pessoas destemidas são caladas. A igreja perde, o reino perde. Quando alguém que é entusiasta da ética, da moral e da boa conduta cristã é abatido por um tiro do inferno. Por quê? Porque é árduo tributar glória e glória e glória somente a Deus em dias imorais. E quem decidiu fazer isso terminou com a cabeça na forca. Porque o mundo não está preparado para alguém que faz tudo em nome de Jesus sem ele aparecer. O mundo não está preparado. O mercado capitalista gospel, inclusive falando, não está pronto para alguém que fala a verdade sem desejar o que eles têm. Porque às vezes quando alguém vai para uma linha de confronto, para os imorais que estão cobrando, estão vendendo tudo que é produzido na vinha do altar, faz com que tudo que o altar produza valha algum tipo de dinheiro. A revelação é para depois fazer um pedido. A pregação estimula o povo a vender tudo, não para a obra avançar, mas para uma casa ser lançada em Alphaville. Eu prego e eu uso tudo que há do bom e do melhor para que o povo veja que o evangelho é rico. O evangelho de Jesus Cristo, ele não é rico.
Ele é próspero. O Senhor faz tudo que aquele que tem a mão benevolente prospere. O Senhor é que faz os nossos caminhos prosperarem. Ah, mas eu posso ter tudo do bom e do melhor? Não só pode, deve. Desde que exerça a sabedoria da mordomia cristã. O nosso povo não está preparado para enriquecer. O nosso povo não está preparado para colher de uma bênção tal que ninguém consegue contar. E da abertura de uma janela que Deus disse, eu vou abrir janela, eu vou abrir uma porta. Sim, tudo isso o céu é capaz e é poderoso para fazer. Mas que hora você chegou? Porque tem muita gente que chegou bem cedinho, mas com o coração pervertido. Tem muita gente que chegou 9, mas quando chegou, já não fez mais pelo dinheiro. Tem muita gente que chegou ali meio-dia, metade do trabalho já tinha sido feito. E ele não vai usurpar a visibilidade pública, porque a metade já foi feita. Mas o que foi colocado na mão dele, ele vai dizer, daqui para frente, através das minhas mãos, o que vier aqui, eu irei fazer florescer. Ah, mas João já fez. Parabéns, João. Maria fez. Que bom que você é um exemplo, Maria. E olhando para você, eu tenho um motivo. E vejo que é possível, mesmo eu que cheguei depois, respeitando aquilo que é a tua história, estabelecer, constituir e, por que não dizer, legado construído por obediência, sendo ressoado na sociedade. É possível e é palpável. O que falta é gente. Porque a gente é muito emotivo. As pessoas, né? As pessoas são emotivas. E aí ele está bem hoje na igreja. Até uma palavra dura do pastor ameaçar a imoralidade carnal que mora dentro dele. Ele está feliz demais enquanto a palavra dura não aflorar o engano que emana dentro dele. E aí ele se coça para o lado, para o outro, se incomoda. O infiel, quando escuta a palavra de fidelidade, ele fica perturbado. O maduro, o alinhado, o coeso, ele não tem problema para ouvir as verdades, porque foram inclusive essas verdades que o fez ele estar alinhado, coeso e maduro. Sim, vamos amadurecendo com as verdades e com o efeito que elas produzem dentro de nós. Por isso que o Evangelho é poderoso demais. Pense como Jesus, que mesmo sendo o Filho de Deus, sendo Deus, não usurpou ser igual. Antes se esvaziou, se despiu. E veio em forma de homem. Permitiu a humanidade dar forma a ele. Para que todos compreendessem, através do litúrgico, do bom exemplo, da explanação da palavra, pessoas adentrarem no reino, sendo Jesus o princípio, o meio e o fim. Depois que ele fez tudo isso, foi-lhe dado outorga de estar no lugar mais alto que existe, assentado. Um direito que ninguém, por maior que seja, o ofício, o trabalho, a obra, ninguém vai assentar nesse lugar. Só ele deu a vida por todos nós. E por todos que ainda hão de nascer. E por todos que o Senhor ainda há de salvar. Esse é um tempo que o Senhor vai acrescentar à igreja aqueles que devem ser salvos. E vai retirar aqueles que vieram para questionar o salário que recebeu. Se coloque de pé, aplaudindo a Jesus.
Fechem os olhos. Está tudo parado aqui, está um negócio estranho. Você está concentrado na pregação? Eu acho que você até esqueceu de dar um blém ali. Feche os olhos. Eu não sei o que foi que você recebeu hoje às 6 da manhã. Não sei o que você recebeu às 9. Em horas específicas. Essas horas relatam nas esferas espirituais as ações que o diabo também tem. Quando você chega às 6 da manhã, você pegou o amanhecer. E o diabo é preocupado quando amanhece e nós não morremos. Você não entendeu? O diabo é perturbado quando amanhece. E tudo que ele tentou fazer não deu certo, porque Deus guardou a nossa vida. Deus guardou a nossa casa. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O diabo é perturbado porque depois de muita guerra, muita luta, você saiu de manhã ileso, porque o Senhor te guardou. O Senhor te livrou. O Senhor disse: ainda que ele só esteja pronto para receber salário, eu dou tempero. Toma salário. Agora, a questão não é receber o salário porque trabalhou desde as 6. A questão é achar ruim o que chegou depois. Mas chegou depois e se tornou maduro mais rápido. Chegou depois e já entendeu o que é o organograma do reino. Chegou depois e já disse: como eu posso servir? Como é que eu faço? Eu quero fazer a diferença. Ah, é isso. Chegou agora e já está achando que é quem? Eu não estou achando que eu sou ninguém. Eu fui contratado pelo mesmo Senhor. Eu fui chamado pelo mesmo Senhor. A graça redentora, o sacrifício da cruz é o mesmo. Eu não estou aqui para aparecer, eu estou aqui para expor as verdades do Evangelho, que por sinal, por mais que eu fale todo tipo de verdade, eu nunca vou ser exemplo. Exemplo é Jesus. Poderoso é Jesus. Feche esses olhos, você fica olhando para mim, admirando a minha beleza, e eu penso que eu sou até mais bonito do que o que eu sou. Olha para Deus, fecha esse olho, comece a falar com Deus, a refletir. Deus, essa palavra tocou em mim. O que é que ainda falta em você? Você tem um olho grande no que o irmão está recebendo? Você é perturbado quando vê alguém recebendo honra? Você é pervertido porque para você dizer: não, para mim está tudo demorando? Quem é você? Ou melhor, qual o efeito que a igreja está fazendo desde o tempo que você chegou nela? E qual efeito você está causando ao reino desde o dia que você cresceu e chegou na igreja? O que você tem feito pelo reino? Fala de você ou de Jesus? As tuas reivindicações de salário é para Jesus aparecer? Ou para você cobrar indulgência a Cristo, como Pedro falou: e nós que deixamos tudo em amor, por amor a ti, o que vamos receber? Porque o jovem rico, o Senhor mandou vender tudo e dar aos pobres, e nós que largamos tudo. O Senhor fala: vocês já tem coisa grande lá em cima guardada. Ninguém que abre mão de tudo aquilo que é seu na terra, por amor de mim, não vai viver coisas tremendas, sobrenaturais nos céus. E em tempo de vida também vai ter uma colheita extraordinária. A grande questão é: eu estou andando com Cristo, mas eu estou achando que Ele é só o dono da fazenda. Eu estou andando com Cristo e eu não estou valorizando o sacrifício da cruz. Eu estou andando com Cristo e eu preciso reconhecer que Ele é poderoso. Eu estou andando com Cristo e eu tenho que estar maduro para receber o que Ele quiser me dar, o que for justo. A justiça que você exerce, meu irmão e minha irmã, já lhe dá o direito de receber quanto? Não é quanto de dinheiro, é quanto de presença, é quanto de unção, é quanto de benevolência de Deus, é quanto do agir celestial. Diz aí para mim, que hora você chegou e quais são as suas reivindicações? Ah, eu mereço. Você merece o quê? Porque você acha que merece,
está querendo tirar o direito daquele que precisa. O que precisa se fez necessitado. O que precisa se fez necessitado e Deus honrou ele. O que precisa se fez necessitado e Deus honrou ele. Agora o que merece questiona o volume, o tamanho, a glória, a unção, o sonho. Merece por quê, fariseu? Ah, porque eu estudei, porque no reino aqui todo mundo tem que se despir igual a Jesus. Mesmo sendo Deus, não usurpou. Pelo contrário, se despiu. Aleluia, ficou nu da sua glória celestial e botou uma nova vestimenta, a vestimenta da humanidade suja. E mesmo a vestimenta da humanidade suja não contaminou o puro que é Jesus. Aleluia. Como pode tanta impureza não tocar nele? Como pode tanta avareza não tocar em Jesus? Como pode tanta mentira não tocar em Jesus? Como pode tanto engano não tocar em Jesus? Sabe por quê? O puro é puro, o sujo é sujo. E mais uma vez, todos verão a grande diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que é e o que não é. Ah, meu Deus, eu quero que você faça uma reflexão nesse momento. Aquele último louvor que cantou do Espírito Santo, eu queria ouvi-lo. Sou tua casa, amado meu.